deixou se embrutecer, não aceitou que a ambição do dinheiro pelo dinheiro e cada vez mais dinheiro, etc., etc., tirasse dele a sensibilidade. O que está acontecendo com o Brasil, Eduardo? Eu acho que o processo que está acontecendo com o Brasil, Ciro, a gente está vivendo os reflexos de ser a sociedade mais desigual do mundo. Tá? Alguns estudos mostram o Brasil como o país que mais concentra renda entre o 1% mais rico do mundo. Vamos lembrar que a gente está falando de renda e não de riqueza, fluxo e não estoque. E o que acontece quando... Explica isso, porque o esforço desse programa também é tentar fazer com que o máximo de gente entenda essas coisas, que inclusive desenvolveram uma linguagem meio à parte, se você repara bem, né? É verdade. Você tem uma virtude adicional que você é capaz de fazer o que parece complicado, sim. Porque, na verdade, eu acho que é de propósito. Com certeza. É para a turma pensar que isso é uma ciência e que só poucos podem falar dela e tal. Vamos conversar aqui com o povão mesmo. Você sabe que a informação liberta, o Isso, conhecimento então, liberta. Né? A renda e riqueza é fluxo, estoque... Vamos lá. Renda é aquilo que você recebe em troca do que você oferece todo ano. Ou seja, normalmente a gente oferece trabalho, a gente pode oferecer também alguma coisa que a gente tenha, né? E em troca disso, a gente recebe um direito à riqueza, que é o dinheiro que a gente tem. O dinheiro, isso é já um conceito super importante. O dinheiro, aquele papel, aquilo em tese não vale nada, né? Se alguma pessoa ainda tem dúvida, eu falo assim, fica trancado dentro de um cofre com R$1 milhão um mês e vê se você consegue sair vivo, né? O dinheiro, o papel, ele é um direito à riqueza. Ele é o que fica no meio, no fluxo ali da história. Que, aliás, fluxo, né, que caminha só pelas estradas permitidas, que são os bancos e corretores, pelo sistema financeiro. Então, o sistema financeiro são as estradas por onde as riquezas fluem através de um carro chamado dinheiro. É mais ou menos assim que funciona. Mas a gente vive de riqueza. O que é riqueza? É a madeira que está aqui debaixo do nosso pé, a água que a gente está bebendo, é a energia que está sendo utilizada para iluminar essa sala, é o algodão que está na sua camisa. Isso é a riqueza. Isso, no final das contas, é o que as pessoas precisam ter para poder sobreviver. Por definição, toda sociedade, toda comunidade consome riqueza para poder sobreviver. Então, o tempo, ele faz a riqueza se esvair. Se você for no Egito hoje em dia, não sobrou nada, porque o tempo fez toda a riqueza que existia lá deixar de existir e nada mais foi gerado, né? E todo ano as pessoas, por conta disso, todas as sociedades, elas têm que correr atrás de gerar nova riqueza. Então, a economia é um balanço entre a nova riqueza que é gerada, a riqueza que é consumida para as pessoas poderem sobreviver e isso que sobra, que é o estoque de riqueza, como isso é distribuído entre as pessoas. E aí eu uso sempre a metáfora do parquinho de areia, né? Então a gente vive num parquinho de areia, onde a areia é a riqueza que tem para ser distribuída. Todo ano a gente joga mais um pouquinho de areia no parque, que é o PIB que todo país gera, a geração de riqueza do país. Cai um pouco de areia para fora do parque com as pessoas brincando, que é a riqueza consumida, e aquilo ali é o que as pessoas têm que distribuir. E aí já vem um conceito simples, que é o seguinte: todas as vezes que você olhar para esse parquinho e tiver um monte de areia, você pode ter certeza que em algum lugar tem que ter o quê para fazer o monte? Buraco. Não tem como. Não tem como. E aí vão tentar usar milhões de teorias e etc., sempre baseadas no dinheiro, porque aí confunde. E por que confunde? Porque o dinheiro é algo potencialmente infinito. Você pode botar 500 casas da moeda imprimindo dinheiro, que não vai acabar nunca. Até tem uma teoria moderna chamada Modern Money Theory, que se baseia muito nessa questão de produzir dinheiro para você poder resolver todos os problemas. A moeda fiduciária, né? Quem tem a sua própria casa da moeda não vai ter problema nunca. E isso, para mim, é outro sintoma de como os economistas se afastaram do verdadeiro processo econômico. Olha que engraçado, os economistas se afastaram do processo econômico. Economia vem de oikos gnomos, que é a gestão do lar. A gente tem economistas que são grandes teóricos, muito sabidos, leram muitos livros, mas de gestão do lar, ou seja, de como dividir essa areia para todo mundo brincar, eles não conhecem, eles nunca experimentaram, nunca viveram. E aí uma coisa que é muito prejudicial para mim é que a maior parte dos economistas que estão mais próximos do processo de gestão política são cada vez mais ligados ao sistema financeiro. Vem de bancos, vem de corretoras, vem de consultorias para o mercado financeiro. E quando eu passei 20 anos no mercado financeiro, as pessoas do mercado financeiro, elas não têm ideia de como se produz riqueza. Eu brinco que eles não sabem se o alface dá na terra ou na prateleira do supermercado.
E qual o problema que você tem quando você faz isso? Que aí, se é uma equação entre produzir riqueza e você gastar riqueza, que é o que faz o seu estoque de riqueza, esses caras não sabem produzir riqueza, nada, não tem nem ideia. Qual a única maneira que eles têm de controlar a equação para sobrar riqueza para todo mundo? É diminuir custo, é diminuir o gasto de riqueza. Não é à toa que todo economista, quando ele entra ou para fazer um turnaround de uma empresa, ou quando ele entra para o governo, etc., ele sempre vem com a mesma fórmula, corte de custo. Porque ele não sabe o outro lado. Ele não tem noção do outro lado. Então, deixa eu te chamar de volta. Eu estava te perguntando o que está acontecendo com o Isso. Brasil e você me disse uma frase que talvez seja a chave de inteligência da mudança que o Brasil precisa. A primeira frase foi: o Brasil é a economia piormente distribuída do mundo. Isso. Vai daí. E vamos lá. Para gerar riqueza, do que você precisa? Assim, olha como a gente vai entender o processo inteiro que aconteceu no Brasil. Reforma trabalhista, reforma da Previdência, reforma tributária, tudo está ligado e conectado. Para você gerar riqueza, você precisa satisfazer uma condição. Sempre. Nenhum economista vai te falar o contrário. Que é o seguinte: investir. Não existe crescimento, que é o grande problema do Brasil, sem investimento. É impossível. E aí, para quem está nos assistindo entender, vamos supor que você vai plantar um milho. Para plantar um milho, você precisa pegar um grão de milho ali, botar numa terra, jogar água e esperar aquilo crescer. Então, você abre mão de uma semente, você abre mão de um pedacinho de terra que está usado, abre mão de uma quantidade de água que você tem e abre mão do seu trabalho, que também é uma riqueza. Ou seja, você ficou mais pobre, tudo isso. Correndo risco disso dar certo ou não, isso que é o tempo, a incerteza. Toda vez que eu ver a palavra risco, substitui por incerteza, que você vai entender a frase. E lá na frente ter o retorno, ou seja, mais riqueza vai ser gerada na espiga de milho do que tudo isso somado hoje. Esse é o processo econômico para qualquer coisa. Logo, para crescimento, eu preciso de investimento. Para investir, eu preciso abrir mão da riqueza que eu tenho hoje. Logo, eu preciso ter o quê? Eu preciso ter riqueza. Se eu não tenho riqueza hoje, eu não tenho capacidade de investimento. E normalmente esse investimento, ou ele pode vir da iniciativa privada, ou seja, do que as pessoas têm acumulado de riqueza, ou pode vir como um investimento em nome de todos, que é o investimento público. O Estado nada mais é do que a pessoa jurídica do grupo, da nação. Apesar da gente ter perdido muito esse nosso conceito de nação, né? Eu sempre digo que quando você está andando na rua, tem uma pessoa ali deitada, morrendo de fome, com o filho dela doente, tossindo, de 3 anos de idade, e você não se sensibiliza, você não tem mais conceito de nação. Não existe mais grupo, né? Que é muito um problema que a gente tem hoje em dia. O que acontece com o Brasil e com a maior parte dos países capitalistas que vivem uma situação parecida com a do Brasil, aqueles chamados em desenvolvimento? O poder público cresceu e se endividou muito. E aí já começa o primeiro problema. Se endividou como? Ele se endivida num dado momento onde a sociedade, que é liderada pelas elites, exige um crescimento maior, por qualquer motivo, ou por uma ameaça comunista, ou porque a tecnologia está exigindo você crescer mais rápido, ou porque o país está precisando de infraestrutura, sempre tem algum motivo. E aí o Estado fala o seguinte: olha, mas os recursos que eu tenho, que eu coletei de cada um, os impostos que as pessoas pagam, eles não são suficientes para eu fazer esse investimento que vocês, como sociedade, estão me pedindo. Aí essa elite chega e fala assim: não se preocupe, eu tenho esse dinheiro, eu te empresto. Então essa elite empresta esse dinheiro para o Estado, que faz essas obras voltadas para quem, Ciro, majoritariamente? Para a elite. Então, a estrada asfaltada vai até o bairro nobre. A luz elétrica vai até o lugar onde estão as fábricas das pessoas mais ricas. Então, é quase como se ele conseguisse fazer uma obra para ele de graça, né? Porque ele dá o dinheiro do Estado, que tem que pagar ele de volta, e ainda tem que pagar juros. Então, ele ganha para fazer uma obra para ele. Então, já começa errado a história assim. Aí o Estado começa a se endividar. Essa dívida tem que pagar juros, e esses juros vai consumindo cada vez mais essa capacidade das pessoas de dar um pouquinho da sua riqueza para o bem comum, que é a arrecadação de impostos. Chega uma hora em que o Estado chega e fala o seguinte: olha, eu não tenho mais capacidade de investir. Por quê? Porque tudo que eu recolho de todo mundo é utilizado só para pagar juros. E aí vamos só fazer mais uma ponta, sem querer confundir muitas pessoas. Essas pessoas que recebem esses juros
são pessoas que já têm uma poupança enorme, ou seja, não é um dinheiro que eles ganham e gastam, é um dinheiro que eles ganham e tem que poupar em algum lugar. E onde é que eles poupam? Eles poupam comprando mais título de dívida, ou seja, alimentando esse monstro do endividamento. Até que chega num ponto onde esse grupo, essa elite, chega e fala o seguinte, olha, Estado, você é um péssimo gestor. Você é como se personifica o Estado, sim, né? Olha o Estado de verde andando ali. Você é um péssimo gestor, você perde muito dinheiro. E é o seguinte, eu sou um ótimo gestor. Olha como eu sou um cara bem sucedido. Me coloque no seu lugar e aquilo que eu fiz para mim, eu sou capaz de fazer para você. E ninguém consegue ver que aquilo que ele fez para ele foi utilizando o Estado, utilizando a capacidade produtiva da população inteira, que começa a ver esse cara como o salvador da pátria. E aí são esses caras que têm 200 milhões, 500 milhões, 700 milhões, e o povo olha e fala assim, poxa, esse cara ele é um ótimo gestor, vou colocar ele no lugar do Estado, sem perceber que ele se utilizou dessa máquina toda para ter isso. E aí esse cara chega e fala assim, olha, eu já tenho agora o Estado, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer com que essa máquina continue existindo, porque todo esse dinheiro que eu tenho, essa areia que eu acumulei do meu montinho, ela depende de ser jogada areia no parque, ou seja, das pessoas estarem produzindo. E aí, só fazer uma parte, Ciro, que é importante. Num países muito desiguais como o Brasil, você tem uma situação onde as pessoas vão ficando cada vez mais ricas e concentradoras de renda, e isso vai passando através de gerações, de pai para filho, de filho para neto, etc. Então, essas pessoas que concentram o capital todo, seja o capital fundiário, capital tecnológico, capital financeiro, a gente tem vários tipos de capital, elas se afastam demais do processo de geração de riqueza. Elas passam a ser administradores daquele capital que elas foram recebendo. O que faz com que elas passem a ter uma situação de muita força, porque o capital está todo na mão deles, o país está todo dependente deles para produzir riqueza, e ao mesmo tempo de muita fragilidade, porque eles não sabem produzir riqueza nenhuma, eles dependem dessas pessoas. Então eles têm que construir um muro entre aqueles que têm a capacidade de gerar riqueza, que têm a força de trabalho, e os meios de produção. Porque se esses caras cruzam o meio de produção, eles ficam sem nada, eles têm um castelo de carta vazio. Por exemplo, se você chega numa fábrica enorme, todo mundo resolve falar o seguinte, ó, amanhã ninguém mais vem trabalhar, porque não tem nada. Então você começa a minar a capacidade dessas pessoas de impactar essa relação de dependência. Por exemplo, diminuindo os direitos de associação, combatendo as possibilidades de greve, tudo que a gente vem fazendo. Vamos lembrar que o Mein Kampf do Hitler, um dos capítulos, é dedicado a você combater o sindicalismo e a capacidade de associação, né? Outra coisa que você faz com que a taxa, isso ajuda a entender demais a economia brasileira no sentido macro e no sentido micro também. Você faz com que o custo para as pessoas que não têm os meios de produção, tá? Delas pegarem o dinheiro para poder comprar o meio de produção, que esse custo seja mais alto do que a riqueza que ela consegue gerar com o meio de produção. É por isso que os juros na ponta no Brasil é tão caro. Mais ainda do que para gerar um lucro grande para os bancos. Porque vamos supor, eu não tenho terra, mas eu sei plantar, eu sei colher, eu sei tudo o que se precisa para fazer com essa terra. Se eu consigo comprar essa terra e pagar com 0,5% ao ano, e a riqueza que eu gero nessa terra é de 10% ao ano, eu compro essa terra e aí, devagarzinho, aquele fazendeiro vai perder o empregado dele e eu vou virar dono do meu negócio. Só que no Brasil, quando você tem a taxa na ponta de 200%, 300%, 400%, quem consegue gerar riqueza acima de 200%, 300%, 400%, Ciro? Deixa eu só traduzir. É assim, quando a taxa de juros que o governo paga por um papel, que aí eu não sou economista, eu posso falar. Ótimo. Quando a taxa de juros que o governo paga por um papel é maior do que o lucro ou a renda da economia real, a economia para. Simples assim, porque se você tem dinheiro, para que você vai ralar, acordar cedo, brigar com o fiscal, etc, etc, para ter no fim um lucro menor do que você teria se botasse seu dinheiro para render no banco. Mas pior, quando você não tem dinheiro, que é a regra do Brasil, se você tomar dinheiro emprestado, vai botar no negócio e o lucro não dá para pagar o juro do banco. Perfeito. E isso talvez explique em resumo aquilo que brilhantemente o Eduardo está falando. E funciona para país também. É evidente que funciona para país. Porque o Japão tem mais de 200% de dívida PIB. Como é que pode? Porque vê quanto o Japão paga na dívida dele. Paga menos. Vamos traduzir isso para o povo brasileiro. Qual é um padrão razoável na experiência internacional histórica e na experiência internacional contemporânea
Qual é a taxa de juros na ponta que funciona? Olha, os países que são chamados países desenvolvidos, eles sempre têm aquela regrinha de mais ou menos buscar um crescimento que seja entre 2% e 3% Ao ano. Ter uma taxa de juros praticada que seja também a taxa básica de juros ali entre 1% e 3%, né? E ter uma inflação que seja também entre 1% e 3%. Parece que é tudo meio que igual, mas não é, porque é esse diferencial que é a taxa de juros real do país que você vai controlando para poder direcionar o seu É assim país na China comunista? Na China comunista, não. Mas na China comunista você tem hoje em dia uma taxa de crescimento acima de 6% e até de certa E qual é a maneira inflação e qual é a taxa também. de juros? A inflação na China é abaixo de 4% que você tem. E o juro? O juro na China, eu não sei de cabeça o Não precisa número, saber a ordem enfim, de mas grandeza. a ordem de grandeza também é em torno de 4%, 3%, um juro mais baixo. Vamos para os Estados Unidos capitalista. Os Estados Unidos você tem um crescimento em torno de 2%, você tem uma taxa de juros em torno de 2% também, uma taxa de juros básica, o Fed Rate. Nos Estados Unidos você tem um intervalo de taxa de juros, né? Então ele pode variar, se não me engano, está entre 2% e 2,5%. Ao né? ano. Ao ano, né? E as pessoas, aí que tá, mas o cara pega dinheiro emprestado a 5% ao ano, a 6% ao ano. O cara que não tem crédito bom, ele consegue pegar dinheiro a 5%, 6%. Ao ano. Ao ano. Quanto é que um brasileiro paga para rodar uma duplicata aqui em São Paulo? Ah, vai pagar 200% ao ano, 300% ao ano. Bota para competir um com o Não outro. dá, não dá. E aí você entra numa coisa que é fantástica. Mas que é o então, qual é a justificativa da taxa de juros brasileira ser a básica desse tamanho, mas na prática a taxa de rolagem da dívida? Para começar, o seguinte, a diferença entre os 6,5% e o 200% é manter o fosso e fazer com que as pessoas que mandam a elite econômica desse país tenha sempre esse exército de trabalhadores que vai ser obrigado a trabalhar para eles. Peraí. Isso supõe um cérebro. Esse cérebro E existe? você sabe que isso é uma coisa que sempre O cérebro me questiona, quer dizer, ou seja, para que isso onde é que eles se reúnem e decidem isso? É. Isso. É a pergunta que sempre... isso é uma teoria da conspiração, porque as pessoas... eu sei bastante bem o que você está dizendo. Eu apenas tenho que tentar Mas é ver ótimo. se as pessoas Mas é maravilhoso. acreditam na gente, porque isso é absolutamente verdade. É isso. Mas isso é o seguinte, ele é um sistema e de certa forma, uma sociedade, ela funciona quase como um organismo vivo. E o organismo vivo que vai se movendo para aquilo que defende... Isso, e o organismo tem um cérebro. Isso aí. E o cérebro é essa elite que a gente tem no país que concentra os bens de capital. Agora vamos... os bens de capital, lá, isso é um exercício. Os meios de produção. Vamos raciocinar na ponta mesmo. Tá. Raciocinando juntos. Vamos lá. Isso quer dizer, cada um dos indivíduos que tem esse excedente e que quer fazê-lo multiplicar no curto prazo e ao somar tudo isso, dá nessa construção desse fosso, ou você acha que tem um cérebro que a partir de certas cabeças, não todas, não, que tem se reúnem, fazem um jantar e combinam quanto é que vão dar de dinheiro para a imprensa garantir que não tem outra versão da lucidez ou da racionalidade econômica? Vamos lá, que existe no Brasil 2 dúzias de famílias que efetivamente sentam, se reúnem e definem, talvez não nesses termos, mas os rumos do país, eu não tenho a menor dúvida. Não tem disso ninguém, Nenhuma. a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida, tá? Que existe no Brasil... Número, 5 brasileiros, no momento em que nós estamos conversando, 5, acumulam a fortuna equivalente às posses de 100 milhões de nacionais do nosso país. Esses 5 jantam juntos mesmo. É isso mesmo. E aí, olha que bacana. Aí você chega, bacana, é óbvio que eu estou sendo irônico aqui. Sim. Aí você chega e fala assim, mas vamos criar mais certeza de que esse fosso não vai ser ultrapassado nunca. Reforma trabalhista. O que você vai fazer? É o seguinte, vamos impedir o direito dessa turma se juntar, constitucionalizar esse enfraquecimento, vamos transformar aqueles que eram pisos de direitos em tetos de direitos e, ao enfraquecer essa possibilidade dessas pessoas de poder reclamar e de poder exigir, só sobra um jeito que elas têm que sobreviver, Ciro. É isso que as pessoas não têm na cabeça. O cara tem que fazer alguma coisa para sobreviver. Eu sempre brinco o seguinte, nessa história de reforma da Previdência, quantos anos você trabalhou? Você quer saber quantos anos um pobre trabalhou? Você pega a idade dele e diminui de 10. Pronto, você já sabe quantos anos ele trabalhou. Aí depois você pergunta quanto foi formal, quanto tinha carteira, porque o cara tem que vender sacolé na praia, carpir mato.
Que ele trabalhou a vida inteira, você pode ter certeza que ele trabalhou. Aí você faz essa reforma trabalhista. Aí depois você chega e fala o seguinte, olha só, mas para essa turma ser dependente da gente, nós temos que dar as regras. A gente sabe que um país precisa crescer para todo mundo poder viver. E para crescer precisa investir. Vamos aniquilar a possibilidade do Estado poder investir. Emenda Constitucional 95. A PEC Você faz do a teto. PEC do teto dos gastos. Que é uma das maiores aberrações que já se produziu na história do direito Claro. constitucional do mundo. Só no Brasil meteu-se na Constituição, o governo Temer, uma regra que é o seguinte, o Brasil está proibido de expandir o gasto com educação, saúde, segurança, tudo que você achar importante, pelos próximos 20 anos, mas está livre para expandir o gasto com dívida e juros, que é o que o Eduardo está descrevendo. E aí, olha o que acontece. Quando a iniciativa privada faz isso, e todo mundo acha um barato, né? Porque são palavras que você usa. Por exemplo, responsabilidade fiscal. Ninguém é contra, Claro. né? Responsabilidade. Outra palavra que o Brasil adora usar, né? Novo. Novo, Né? é. Quando você quer enganar o pessoal, você usa novo. Nova Você usa política. nova previdência, nova política, o Estado novo. Tudo que você usar novo, você pode ter certeza que você está Quando querendo. você vê essa história de novo aí, não que eu seja um velho assim, então, mas é bom desconfiar, porque Tem- novo, há novos e novos. Né? É isso aí. E Há aí, novo, de verdade. aí você chega e o Estado perde a capacidade de investir. Mas a gente tem que crescer. Porque se não crescer, a gente entra em colapso. Aí você chega e fala o seguinte, olha, agora assalto a banco. Eu sou assaltante a banco, consegui colocar vocês de refém, então tá uma nação inteira de joelhos para essa meia dúzia de famílias que a gente falou, que são as únicas que têm a chave do nosso cofre. Vamos lembrar, o pessoal compara Brasil com Chile, com isso. Não existe um país para comparar como o Brasil. O baú de tesouro que a gente está Não tem, sentado, não tem. a gente tem petróleo, a gente tem minério, a gente tem Água, madeira, terra. tem água potável, tem costa pesqueira, tem água, terra cultivável, tem tudo. É o maior baú de riqueza do mundo. Só que meia dúzia tem a chave. Só meia dúzia tem a chave. Aí essa meia dúzia que tem a chave fala assim, vocês querem abrir o baú, né? Então beleza. Só que é o seguinte, sabe aquela história, eu quero um carro blindado, um helicóptero, que o ladrão faz quando bota todo mundo de refém? Esses caras começam a fazer com o país. Eu abro o cofre para gerar um pouquinho de riqueza, ou seja, eu invisto, porque eu sei que você precisa, só se a mão de obra ficar muito mais barata e sem risco. Reforma trabalhista e desemprego total. Hoje em E dia, congelamento do salário mínimo. isso, é que é muito mais fácil com o desemprego abissal que a gente está. Segunda coisa, eu quero que as pessoas sejam obrigadas a trabalhar para mim por resto da vida. Porque essa reforma da Previdência faz isso. Faz isso. Ela faz com que ninguém consiga se É aposentar. preciso que você saiba disso. Olha, se você pegar um trabalhador da construção civil ou um comerciário, para se aposentar segundo a reforma da Previdência, ele vai precisar implementar duas condições ao mesmo tempo. 65 anos de idade mínima e 40 anos ininterruptos de contribuição. Ou seja, se você trabalha 5 anos e perde 1 ano ou perde 6 meses, no fim, se você tiver nos 40 anos perdido 8 anos, você vai ter que somar esses 8 anos nos 65. 65 mais 8 dá 73. Tu já morreu, meu irmão. Posso te dar um dado? Claro. 42% da força de trabalho do Brasil consegue comprovar, em média, 4,9 meses por ano de contribuição. 42 de cada 100 trabalhadores brasileiros só consegue provar Menos para de o 5 meses por INSS ano. 5 meses de trabalho por ano na média. Isso Ou aí. seja, não tem mais Não, aposentadoria. aí vamos continuar a conta. Hoje em dia, na regra nova que eles estão querendo implementar, para você se aposentar com 60% da média de todos os seus salários, ou seja, conta aquele que quando você entrou varrendo o chão que você ganhava ali o Salário mínimo. o salário mínimo. Para você ganhar esse 60%, você tem que trabalhar 20 anos completos. Se você divide 20 por esse 0,4, na verdade é 5 sobre 12, né, que não é exatamente 0,4, você vai chegar... 5 anos de cada 12. Isso. Você vai chegar a 48 anos. Ou seja, se o sujeito começou a trabalhar com 20 anos, para ele ter 60% da média vai ter dos que trabalhar salários... até os 68 anos de idade. É isso. Mas aí faz parte do plano que eu falei. Eu Entendeu? acho que nós vamos precisar conversar outras vezes nesse programa.